Boa tarde, meu nome é Marina Passos, eu sou mestranda em História da Universidade Federal de São Paulo, aqui no Brasil, e a minha orientadora é a professora doutora Andréis Lemieux, e eu vim apresentar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado até o momento. O título da minha apresentação é Da Corrupção do Magistrado, a Comarca de São Paulo e os Agentes do Rei, e o título da minha pesquisa é Corrupções na Capitania de São Paulo nos governos de Morgado de Mateus e Lobo de Saldanha, de 1765 a 1782. O principal objetivo da minha pesquisa é eu tentar entender o que eles compreendiam como corrupção na São Paulo do século XVIII, nesse recorte temporal, e quais as diferentes formas de que essas denúncias poderiam chegar às mãos régias. As minhas fontes principais são a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino, respectiva São Paulo, então são os códices da capitania e os avulsos, que eu faço um cruzamento direto com as consultas das partes, as consultas mistas e as cartas de São Paulo. Dentro desse conjunto, eu fiz um levantamento de 34 maços que dizem respeito à capitania de São Paulo e 8 maços que dizem respeito aos avulsos, e em cima deles eu separei todos por casos, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. No decorrer da pesquisa, eu pretendo fazer um cruzamento com a documentação interessante para histórias e costumes de São Paulo e com as atas da Câmara, para tentar entender se as denúncias tiveram algum prosseguimento, se houve algum resultado após o momento da denúncia. Bom, essa pesquisa, ela se iniciou com a iniciação científica há 3 anos atrás, em que eu, estudando as formas de fiscalização dos agentes régios, dos magistrados, eu comecei a perceber que na documentação do Arquivo Histórico Ultramarino existiam denúncias contra ações indesejadas dos agentes. Através dessas denúncias que subiam para as mãos régias por vias peticionárias, através do Conselho Ultramarino, eu comecei a perceber que todas elas tinham um fundo em comum, que viria a ser mais tarde uma ideia de corrupção. Então, todas as petições, elas vinham com uma queixa de uma infração da justiça, junto com o pedido de que essa infração fosse corrigida. Quando a gente vai para a historiografia, a gente tem muito marcado de que as formas de fiscalização e de correção do comportamento dos agentes eram muito burocráticas. Então, o que seria a ideia de corrupção? Diferente do que a gente tem atualmente, essa percepção estava muito ligada com o contexto da época, com a ideia do antigo regime. Então, corrupção seria toda ação que transformasse uma situação primeiro ideal em uma pior. Como Carlos Garriga diz, concebidos como um ministro de Deus, quando ele está falando dos magistrados, toda a construção jurídica da figura do magistrado estava inspirada na ideia de um desempenho do ofício exigia condições e qualidades e virtudes que se baseavam no temor a Deus. Sobre isso, a cultura do ius comune vai construir um arquétipo, ou seja, um ethos, de um juiz perfeito. Então, como que um juiz deveria agir e portar na sociedade? É em cima dessa construção e dessa ideia de juiz perfeito que a ideia de corrupção também será construída. Então, no limite, um ato corruptivo seria todo ato que iria contra a ação desses juízes e magistrados. Bom, compreendido o conceito de corrupção e de que essas denúncias poderiam chegar às mãos régias através do Conselho Ultramarino, foi feito um levantamento de 42 maços documentais, que, apesar de serem 42 maços documentais, eu comecei a perceber que uma denúncia tinha continuidade com outra. Dentro dessa análise, eu separei os 42 maços documentais em 18 queixas. Então, eu estou trabalhando com 18 casos. Como que esses casos foram divididos? Bom, eu tive um caso em que se denunciou um assassinato, um caso
em que houve uma discordância frente à decisão de um agente régio, um caso de extravio de ouro e 10 casos de falta de cumprimento da justiça, então, em que foi identificado ações que iam contra a forma como o magistrado deveria exercer a justiça, e 5 casos contra mau comportamento, então, que acusavam um comportamento direto do agente que não estava agindo como deveria. Em cima dessa divisão, eu separei 2 casos para apresentar, que ilustram um pouco e mostram a forma um pouco como que eu estou trabalhando. Bom, esse primeiro caso é uma denúncia contra o ouvidor de Paranaguá, Antônio Barbosa de Matos Coutinho, realizada em 20 de outubro de 1776, pelo ministro e secretário de Estado da Marinha e Domínio Ultramarinos, que recebe a denúncia por parte do governador, que lhe diz: na comarca de Paranaguá se extrai de tempos antigos ouro em várias faisqueiras, e para que todos se viesse quitar a real casa de fundição e nenhum se extraviasse, logo no 3º mês deste governo, deu ao ouvidor daquela dita comarca de Paranaguá, Antônio Barbosa de Matos Coutinho, as ordens conteúdas na portaria. Não obstante, as referidas providências e outras que em diversos tempos e cartas apontava, se me fazia reparável, e na mesma real casa da fundição, se reparava vir pouco ouro daquela comarca. E por essas antecedências, me fez grande impressão uma conta que me deu o sargento-mor de auxiliares da mesma comarca de Paranaguá, Francisco José Monteiro, sobre extravios de ouro. Nela estava envolvido o sobredito ouvidor da referida comarca de Paranaguá, Antônio Barbosa de Matos Coutinho, que suposto me não mereça conceito de bom ministro. Aqui, então, a gente tem uma denúncia que se iniciou com o sargento-mor, que foi realizada para o governador, e agora o governador estaria escrevendo para o ministro da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, falando de um extravio de ouro. Nessa denúncia, a gente tem o fato, que seria o extravio de ouro, e tem um pouco o vocabulário que era utilizado. Então, é muito interessante se perceber a forma como ele recorre diretamente à ideia de bom magistrado, que é o que a gente falou no comecinho sobre a corrupção. Quando ele fala, me não mereça conceito de bom ministro, é exatamente uma ideia que vai contra o ideal de bom magistrado. Esse caso, ele se desenrola com o governador pedindo que outro ministro se faça uma devassa. Então, esse caso se torna uma devassa. E aqui é outro ponto que vale muito a pena ser dito, através de uma carta que subiu pelo Conselho Ultramarino, foi realizada uma devassa. A gente ainda não está trabalhando com a devassa, eu não vou continuar falando dela, mas é interessantíssimo pensar a forma como essa petição subiu por vias administrativas, por uma forma burocrática, mas que não é vista como uma forma de fiscalização propriamente dita, de correção de comportamento propriamente dito, mas que, ao fim e ao cabo, está se tornando uma ferramenta de denúncia. Então, essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de pontuar nesse caso. O caso seguinte é um caso de mau comportamento, em que o ouvidor de São Paulo, Estevão Gomes Teixeira, é denunciado. Ele foi ouvidor de São Paulo do ano de 1778 ao ano de 1782, e ele se envolveu em diversas contendas, em diversos conflitos com o governador, com o Juiz de Fora, enfim, ele foi uma figura bem polêmica para a história de São Paulo. Mas o caso que eu escolhi é uma denúncia que o governador faz contra o ouvidor, em que ele começa dizendo que este ministro, antes de entrar nesta capitania, e ainda na do Rio de Janeiro, teve a liberdade de vangloriar-se, vinha disputar a sua jurisdição comigo. Além do que consta das referidas cópias, sei de ciência certa que não só está encaminhando as partes, incitando-lhe as petições que a ele mesmo hão de fazer, mas aconselhando muitas que contra mim requeiram a rainha Nossa Senhora. Estas péssimas ideias deste ministro, as com que entrou nesta cidade,
contraindo amizade com os mais opulentos avitadores, a fim de desfrutar o que eles lhe oferecem, que aceita sem repugnância o espírito intrigante, atrevido, me faz temer desordens não pensadas. Nessa denúncia, a gente consegue perceber que a ação principal que está sendo denunciada, a maior queixa, é contra a postura do agente. E por estar indo novamente contra a ideia de um juiz ideal, de um ethos, pode ser concebido, pode ser pensado como uma corrupção. E aí aqui é a corrupção do comportamento. É interessantíssimo perceber a forma como a ideia de ordem está sendo colocada. Então, o ministro ser corrupto, agir de forma corrupta, coloca a ordem em perigo. E quando a gente fala de antigo regime, a gente sabe que uma das bases da sociedade é a ordem. Então, e também a justiça. Então, é interessantíssimo a gente perceber a forma como essa ideia de ordem em contraposição ao bom comportamento também é colocada a todo momento. Bom, a segunda parte, ele já entra com uma ação, com uma queixa que aponta para uma ação um pouco mais direta, que ele diz que ele acabou escolhendo uma pessoa da capitania para cuidar do cofre dos órfãos, dos juízes de órfãos, em que ele era amigo. Então, essa ideia de contrair amizade, formar laços de amizade com pessoas da comarca, que, como a gente sabe, estaria postulado nas organizações filipinas que não poderiam ocorrer, também é apontado. Então, aí a gente tem outra denúncia que fala sobre um comportamento, um mau comportamento. Bom, até agora eu quis pontuar algumas coisas que começaram a aparecer na pesquisa, é uma pesquisa que está em andamento, mas tem algumas coisas que a gente já pode começar a pensar. Uma delas é a forma como a gente tem um vocabulário impreciso, sim, para falar através das denúncias, mas que todas elas remetem à figura do judex perfectus, do juiz ideal, então, e que vai embasar a concepção de corrupção. Então, compreender a forma como esse vocabulário é utilizado, o jogo da linguagem é extremamente importante para a gente perceber como que as denúncias eram realizadas. A segunda coisa que eu gostaria de pontuar é a forma como as petições são utilizadas para demandar algo. E aí, novamente, a ideia da querela. A querela, ela vai ser uma petição, ela vai ser um pedido, não apenas uma petição, mas um pedido unido a uma denúncia. E que esses dois, apesar de partir de vias não judiciais, podem vir a se tornar. Outro ponto muito interessante a começar a ser pensado é a forma do para quem se queixar. Será que o meu remetente e o meu destinatário fazem diferença? Se eu me queixo para o ministro diretamente do Conselho Ultramarino, ou se eu me queixo para o rei, eu vou ter as mesmas respostas? Isso é algo que vale a pena ser estudado e que trabalharemos ao desenvolver do mestrado. Bom, para finalizar, eu gostaria de mostrar quais foram um pouco os resultados de cada caso que eu estou trabalhando, dos 42 casos, perdão, e pontuar aqui, dentro dos 42, 5 deles se ordena, no fim, que os ministros sigam as determinações, 6 deles não apresentam um pedido em si, eles só estão dando informações sobre as denúncias. 3 deles pedem que venha sucessor e que este magistrado seja punido, e 4 deles pedem que o magistrado seja devassado. Então, dentro dos 42 maços que eu tenho e dos 18 casos que eu tenho, esses são os pedidos principais que são apresentados. Como eu falei no começo, eu ainda não tenho a consequência desses pedidos, mas também é muito interessante perceber o que tem por trás da denúncia. Então, muitas das vezes,
A denúncia, ela é uma ferramenta para que a situação seja mudada. Bom, esse é um pouquinho do meu mestrado, da minha pesquisa até aqui. Eu espero que tenha sido compreensível e espero que todos aproveitem o congresso. Muito obrigada.